Olá, amigo, amiga, trabalhador na Nave Brasil. Ontem, dia 22 de setembro de 2025, estivemos em audiência, eu e o presidente Rogério Varela, na sede do TST, lá no Sejusc, com audiência presidida pelo Maurício Godinho Delgado, ministro, vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, a presença da empresa, a presença de alguns colegas, tanto da empresa quanto do sindicato online, e também a participação do Ministério Público Federal, na figura do Dr. Flores. E nós, iniciada a audiência, passamos então às delimitações do tema que ali seria trabalhado. Até na reunião anterior se cogitou a possibilidade de iniciarmos a discussão do próximo acordo coletivo naquela sala, mas aí os juízes preferiram fazer um procedimento lá também, porém apartado desses autos, com um início que a gente vai protocolar já essa semana para dar início e logo a distribuição da audiência. Mas a audiência que estava ocorrendo então em questão foi delimitada sobre, naturalmente, a Assembleia Geral Extraordinária que você, trabalhador na Nave Brasil, votou e, com 810 participantes, 63% dos votos optaram pela suspensão do movimento de greve até que a gente resolvesse os termos que levaram a gente àquela greve. E na audiência ficou bem clara a posição do ministro que o que a gente tinha que delimitar ali era a funcionalidade, os termos práticos daquilo que seria realizado. Ou seja, saiu um plano de cargos e salários e todos nós, inclusive a própria empresa, admitimos que a gente não teve tempo hábil de uma análise profunda desse plano que saiu, esse plano de cargos e salários, porque ele veio da SESC com óbvias modificações em relação ao texto originalmente apresentado, e isso causou preocupação evidente em ambas as partes, carecendo então de um procedimento ali que a gente viesse a estabelecer para a gente conseguir tornar mais fácil a execução dessa implementação desse plano de cargos e salários. E aí, já por sugestão do próprio ministro Godinho, houve então a calendarização. Nesse momento, é importante ressalvar que o sindicato ele realmente lutou ali pelo direito da categoria, considerando que a gente já está defasado há muito tempo, tanto na aplicação do PCS quanto também na data de aplicação de reajustes do plano de saúde. E para nós, quanto mais cedo, melhor, porque isso automaticamente vai melhorar a vida de muitos colegas. Talvez não atinja todos, mas a gente consegue atingir uma parcela grande e essa é uma luta nossa, sempre procurar atingir a maior parcela possível de colegas, se possível a totalidade. E aí começamos a calendarização, a empresa pedindo um prazo mais longo. Ela precisava, segundo ela, segundo o que está lá no PCS, de 60 dias para publicação e depois mais o prazo de adesão no plano de cargos e salários. E aí a gente começou um debate ali, uma discussão a respeito de encurtar esse prazo. E nós propusemos um prazo bem mais curto, um prazo aí aproximadamente de 15 dias para essa realização. A empresa falou que era inviável pela necessidade de divulgação, pelos próprios trâmites internos que são necessários para que se dê cabo desse planejamento e execução. Então fixou-se, com apoio do ministro, dos juízes conciliadores e também do Dr. Flores, fixou-se um prazo intermediário de 30 dias para que fosse feita toda a apresentação. Isso também se deve em respeito ao direito a férias do empregado, ao direito daquele que está ausente por algum motivo, de ele também ter direito de receber informações. Afinal de contas, uma alteração no seu plano de cargos e salários, ela é uma alteração no seu projeto de carreira e exige que haja, o que foi compromisso da empresa, ampla divulgação e esclarecimento e uma base de pensamento por parte do empregado sólida, que ele possa ali avaliar realmente se aquilo é melhor ou não para ele, para dar ou não continuidade nessa adesão. Então foi estabelecido em conjunto com todas as partes, Ministério Público, Tribunal Superior do Trabalho, empresa e sindicato, nem a proposta da empresa e também nem a proposta do sindicato, mas sim uma proposta intermediária para que a gente tivesse então o período de publicação até o final de outubro, até dia 30 de outubro, e após então o prazo de 3 meses para a adesão, para que você, empregado na Nave Brasil, possa fazer a adesão, passando o plano a valer imediatamente após a adesão só, claro, dependendo do período que você faça a adesão, você talvez não consiga receber naquele mês, porque talvez a folha já esteja fechada, mas aí o direito já está garantido, você receberia retroativo então ao período em relação à sua adesão. A adesão é o termo que inicia a mudança de plano, é para a partir do momento que você passa a ter direito ao novo PCS. Claro que é conhecimento óbvio que esse plano não é igual ao que entrou, então ele necessita de uma revisão.
Inicialmente a empresa estava bastante resistente a revisar, até porque a nossa proposta era de uma revisão muito mais rápida, né? Logo após a implementação a gente já iniciar estudos de revisão, e a empresa realmente foi irredutível quanto a este prazo e também em negociação com a participação do Ministério Público, que neste ponto ele interferiu bastante, ele conseguiu chegar a um termo. A empresa cedeu, então, à proposta do sindicato de renegociar esse plano, de revisarmos esse plano a partir de um dado momento. E o sindicato cedeu ao prazo requerido pela empresa, que era o período de 1 ano após a implementação. É uma negociação, colega. É uma negociação, e se eles aceitaram discutir o plano, coisa que eles não queriam, é também boa fé da nossa parte aceitar um prazo um pouco mais delongado do que nós gostaríamos, que naturalmente o sindicato queria um prazo mais curto, mas aí é aceitar esse prazo mais longo para ter essa possibilidade de negociação, que será feita inclusive mediante comissão paritária. Não vai ser só a empresa que vai proceder a essa revisão, mas o sindicato participará ativamente desse processo, e a gente já tem mais experiência nesse processo negocial, a gente vai ter mais capacidade de negociar eventuais ajustes que se façam necessários, correções e toda a sorte de modificações que vierem a ser sugeridas, pelo menos por nós, para a empresa, para um novo plano de cargos e salários a partir desse já construído. Tá? Então é um trabalho contínuo, é um trabalho que ele vai se ganhando espaço pouco a pouco, mas eu enxergo que a gente tem ganhado espaço, a gente conseguiu reduzir os prazos que a empresa precisava para fazer as implementações. A tabela do plano de saúde será imediato, será até 30 de setembro, foi uma conquista nossa também, por interferência da diretoria do sindicato. Importa aqui a gente salientar que todo esse procedimento teve como base a decisão do ministro Godinho, que ele iria então, uma vez que ele resolveu os motivos da greve, a gente usaria aquela audiência para delimitarmos o procedimento de funcionar isso, né? A funcionalidade dessa conquista que foi o encerramento da greve, segundo ele, pela visão do ministro Godinho, e também a obtenção do plano de cargos e salários, que nós reconhecemos que ele está longe de ser aquilo que gostaríamos, por isso da necessidade de revisão, né? A gente necessita tratar desse plano, até que a gente nem conhece ele a fundo, há necessidade ainda de um estudo mais a fundo desse plano de cargos e salários, mas nós não podemos afastar a verdade de que a empresa entregou. E ela entregou o que estava na SEST. E se fosse hoje, com essa pressão que nós fizemos pela greve, fosse daqui 1 ano, se a SEST resolvesse demorar mais tempo para entregar, acreditem em mim, os parâmetros seriam o mesmo, o problema a resolver de uma modificação nele para eventual adaptação necessária, segundo o sindicato, aconteceria ali na frente também. Tá? Não só agora aconteceu, como aconteceria em qualquer momento de entrega desse PCS, porque a SEST realmente cortou e modificou algumas coisas, pela primeira leitura que nós fizemos, que não era bem o que nós esperávamos, e isso necessita de uma análise mais profunda. Só que não implementá-lo agora é prejudicar uma parcela de colegas que vai ser beneficiada. Não, mas eu também não vou ser, o fulano não vai ser. Sim, gente, todos deveriam ser beneficiados, essa é a visão do sindicato. Mas nós não podemos mais atrasar o acesso a alguns e tratando posteriormente de modificações que se fazem necessárias, porque senão ninguém vai ser beneficiado e não tem como tirar do nada um plano completamente diferente. Isso é o que foi autorizado pela SEST, e é a partir dali que a gente vai ter que trabalhar. Não existe um mecanismo para fazer um plano completamente novo, aí não vai sair nunca, aí vai demorar muitos anos para ser construído e negociado dessa forma. Então, é o que foi possível ser realizado em termos de conquista de implementa o plano agora e voltamos a discutir ele daqui a 1 ano, para a gente poder adaptar aquilo que a gente entende que não ficou de acordo conforme a nossa proposta. Ou seja, o canal de diálogo está aberto. E por que 1 ano? Apesar de a gente ter cedido por questão de a empresa ter cedido também o lado lá de ter implementado. Porque é o prazo de divulgação, implementação, de sedimentação desse plano com questões orçamentárias para a empresa, de avaliação por nossa parte do número de adesões, porque a gente só vai saber se ele é um plano bom ou não também conforme o número de adesões. Isso é um argumento muito forte. Se a adesão for baixíssima, a gente tem um elemento fortíssimo para uma modificação mais completa. Então, assim, é necessário um período de avaliação e aí iniciar o estudo para a modificação e a implementação da modificação. Tem a ver com relações com a SEST também. A tentativa de uma modificação de um plano desse, que foi forçada, é a questão de raciocínio lógico. Tá? Nisso a gente tem que pensar logicamente. Acabamos de botar uma pressão gigantesca sobre a SEST para entregar logo esse plano. Ela não vai aceitar avaliar com velocidade necessária uma modificação imediata. Ela simplesmente vai fazer o tempo dela, entendeu? Ela vai fazer o tempo que ela necessitar. Ela não vai aceitar uma pressão dessa de novo. Porque nós encerramos uma greve para que ela entregasse o plano de cargos e salários. Ela não vai aceitar pegar agora, sentar e fazer uma modificação no que já está pronto, simplesmente por questão até de uma empresa pública, um órgão público não tem honra, mas é uma sensação moral ali de falar, pô,
Você não me pressionou para entregar? Está entregue, entendeu? Agora, se vocês quiserem revisar, espera pelo menos a implementação, espera pelo menos o andamento desse procedimento. Mas resumindo, porque esse vídeo acabou ficando um pouco longo, para que você que não pôde participar tenha uma visão. Tá? Foram muitas negociações realizadas, houve a participação do Ministério Público, está garantido pela empresa e também por recomendação do ministro Godinho e do TST que, enquanto estivermos em negociação naquela mesa do TST, para o acordo coletivo futuro que inicia em 2025 e vai 26 ou 27, as condições do nosso acordo coletivo vigente estarão mantidas. Então, é um passo bastante válido para você não ficar ansioso sabendo se haverá ou não prorrogação desse acordo coletivo atual, que está aí na sua quarta prorrogação, há o compromisso, tanto da empresa quanto dos negociadores, de que se mantenham as condições favoráveis que hoje a gente tem no acordo coletivo. A gente segue com as negociações, a gente conta com o apoio dos juízes negociadores, do próximo ministro que renderá o ministro Godinho, que vai ocupar a cadeira de ministro negociador, lá, ministro da Sejusc, né, coordenador-chefe da Sejusc. Nós contamos com o apoio também do Ministério Público do Trabalho para que a gente consiga avançar, uma vez que já estão cientes das condições das partes, já participaram de várias negociações, inclusive já deixando apontado alguns elementos que nós queremos condicionar ali no acordo coletivo de trabalho, como uma correção em relação aos PSA que não foram contemplados no PCS, que precisa urgentemente de uma solução e que não pode ficar de fora. Essa foi uma situação que a própria empresa relatou que ela está tentando buscar uma solução porque ela não esperava que acontecesse dessa forma, ela achava que estaria inserido, pelo menos foi a percepção que eu tive da fala do diretor, e que eles estão buscando uma solução e ali o doutor Flores, o procurador da República, sugeriu que a gente fizesse isso mediante acordo coletivo, então já ficou ali acordado entre nós que constaria no acordo coletivo uma solução para esse pessoal no acordo coletivo, né, o que faltou ali no PCS. Ou seja, o diálogo está aberto, o sindicato tem buscado, sim, conquistas constantes para os direitos da categoria. Nós vamos trabalhar muito intensamente agora sobre o acordo coletivo 2025 para frente e nos mantemos aí vigilantes, nos mantemos ativamente preocupados e atentos na busca aí de soluções melhores para resolver essa questão do PCS, que ainda tem muita água para a gente conversar sobre isso, tá ok? Pessoal da categoria, forte abraço, o sindicato está aqui à disposição de vocês, contem conosco, até mais. Olá, você amigo, amiga, trabalhador na Nave Brasil, alguns esclarecimentos sobre essa fase aí de apresentação do PCS. Informa você, colega, que a obrigação, a partir de agora, de dar publicidade ao novo PCS, efetuando todo tipo de anotação e esclarecimento que se fizer necessário, é da Nave Brasil, uma vez que se trata do seu plano de cargos e salários, já autorizado pela SESC e também já acordado a respeito da sua publicidade em audiência ali no TST. Naturalmente, o sindicato vai se aprofundar nesse plano de cargos e salários, porque ele é muito recente, ele tem óbvias alterações em relação àquele plano que ingressou na SESC, que foi apresentado pela empresa. Então nós iremos nos aprofundar para poder ter a capacidade de gerar material para você, gravar alguns vídeos e publicar alguns materiais que lhe deem alguma orientação, te auxiliando aí no teu processo de escolha, para você verificar se é ou não é mais vantajoso para você em curto, médio e longo prazo a alteração do seu projeto de carreira, a alteração do seu plano de cargos e salários, porque caso você não venha a aderir ao novo PCS, o seu PCS antigo ele já está incorporado ao seu contrato de trabalhos e ele comporá o seu contrato até que a sua decisão junto com a da empresa o modifique, né? Então você tem garantido aí a continuidade do seu atual plano, mas pode ser que para você em alguma análise particular seja mais vantajoso essa transição. Então é natural que a gente vá fazer estudos mais profundos e apresentemos à categoria a nossa visão a respeito dessas modificações, também para que a gente gere material e base para discutirmos futuramente com a empresa eventuais modificações que pretendemos, mas é importante salientar que a partir do nosso acordo e da liberação da SESC e posterior acordo no TST, passa a ser tempo da empresa até dia 30 de outubro, conforme combinado, o período de publicidade. Foi um acordo que fizemos com a empresa, mas também decorre da lógica de ser ela a apresentadora do plano, que ela apresentará o maior número de informações possíveis, porque se trata de uma mudança de carreira, se trata de uma modificação da sua previsão de futuro dentro da empresa, e é importante que você, trabalhador e trabalhadora, tenha o maior número de informações para que a sua tomada de decisão seja a mais clara, a mais cristalina e consciente possível.
O Sindicato Nacional dos Trabalhadores na Proteção ao Voo está acompanhando esse processo, irá lhe auxiliar na tomada de decisão e estará vigilante para identificar os erros, as falhas e as desestruturas desse plano de cargos e salários, para que futuramente a gente possa tentar modificações que tornem ele melhor para a maior parte da categoria. Tá? Conte conosco, estamos aqui trabalhando pelo seu direito. Forte abraço, a gente volta.